Chega mais, nação, vamos juntos agora analisar o Zinho Pascoal e Zé Elias falando sobre o empate do Flamengo, São Paulo 2, Flamengo 2, cara, que empate decepcionante. Após a expulsão do Gonzalo Plata, parece que o Flamengo caiu de produção e aí tudo desandou. O Flamengo estava vencendo a partida, mas vamos analisar a imprensa esportiva falando a repercussão e o que o Flamengo precisa fazer agora para poder ser campeão brasileiro. Vamos analisar, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos todas as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Deixe os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Terminou o jogo inteiro, gente. Para com isso, Pascoal. Que jogo Quando perdeu? Quando perdeu? Placar! Quando? No placar! 2, Flamengo 2. São Paulo 2. Os três falaram 2-1. Hã? Os três falaram vitória do Mengão. Quando tava 2... Ah, esse é pra falar do Palmeiras agora, não é pra falar do... A gente tá falando do jogo e é o outro. Na verdade, não vai falar nem do Palmeiras, Hã? nem do São Paulo, nem do Flamengo. Tetra, como é que foi o placar lá, Tetra? Na Vila Belmiro, São Paulo... No placar! São Paulo... Flamengo 2! São Paulo 2. Luciano. Você acertou o empate. Eu acertei, falei 1-1, Você acertou o empate. Mas, gente, A pataquada na defesa do Flamengo, hein? Comecinho do jogo, e aí o 10 não perdoa. 101 gols, 1-0-1. Olha lá, pra você, Zé Elias, e pra mais ninguém. Não, o Zé Elias, você gosta do Luciano? Não, isso aí foi pro Pascoal também. Esse gol aí foi pro Pascoal também. Eu achei ele bom Olha jogador. o pênaltizinho Mandrake. Cornetou o Luciano ontem. Não, foi pênalti. Mandrake. Foi pênalti. Não, foi pênalti. Foi pênalti. Não, pênalti. Pênalti à brasileira. Não é pênalti Jabuticaba, não. Não, foi pênalti. Pênalti Jabuticaba. Não, Mas semana passada teve um pênalti em cima do Arboleda também, desse mesmo jeito. Também ou não achei foi? mesmo, eu falei a mesma coisa. Falei a mesma Eu coisa. quero o VAR aí, Fabrício. Eu quero o VAR sobre Aliás, esse comentário. o árbitro é Eu teu quero o amigo. VAR aí. O árbitro é o teu amigo. Que meu Rodrigo amigo? José Pereira de Lima. Ah, não, tem nada de amigo, não. Esse é excelente. Tem nada de amigo, não. Aí o Samuel Lino gosta de fazer um gol impedido, hein? Ele tá meio corpo impedido nesse aí. Que golaço ele fez, hein? Fez. Golaço ele fez ali. Não esse, Plihal, o que valeu. O time dominante ontem, a saída errada do São Paulo... Ai, Arboleda! A saída errada do São Paulo, o debochado chutou pra fora. Na saída errada do São Paulo. Ele bateu o Luciano bem, né, acertou o Pascoal? chute na saída errada. Ele só deu um toquezinho, matou o Rafael, que a bola vai na direção do gol, é gol. Muita gente imaginou que naquela escalação do Crespo, o Ferreirinha fosse seu lateral esquerdo. Mas não, em muitos momentos o São Paulo se defendeu com linha de 4, sendo o Sabino uma espécie de lateral esquerdo. E do meio campo pra frente, marcação individual, Zé. Os caras correram pra chuchu. Eu quero fazer uma menção Crespo foi honrosa muito ao bem Luiz ontem. Gustavo. Um monstro. Vai lá. Puxa, que jogador ontem, Zé. É. Tomou conta do meio campo, a expulsão do Plata. Essa expulsão modifica a trajetória. Tá vendo, Ozinho, como você falou? Dava pra evitar, Zinho, essa expulsão? Lances semelhantes. Dava pra evitar o movimento? Dava, com certeza. Desses últimos aí, de todas essas expulsões em lances semelhantes, esse é o que dava mais para evitar. Ele está muito atrasado no lance, desnecessário, assim. Eu acho que assim, estão pegando no pé do Plata, tudo tá na conta dele, muitas expulsões. Eu acho que assim, aí é exagerado. Ontem ele mereceu a expulsão. Ontem, infelizmente, a expulsão dele contribuiu muito para o resultado. O Flamengo vencia o jogo, o Flamengo estava com um domínio. Tem até uma tela que a gente pode colocar no ar que mostra como o Flamengo despencou e o São Paulo cresceu a partir da expulsão. Continua, por favor, Teto. Isso. Não, e assim, aí eu quero aqui... Olha, é gritante. O Felipe Luiz até tentou... É gritante. Mas eu quero dizer o seguinte só, o Plata, as outras expulsões, ele não mereceu ser expulso, inclusive uma foi cancelada. E a outra contra o Racing lá, a gente falou aqui no programa, foi bem exagerado, assim, foi muito rigoroso o ato. Ontem não, ontem ele foi mal.
Falar no Plata, o Daniel Bocato e o nosso Pedro Ivo Almeida, os nossos Daniel e Pedro Ivo, apuraram que o Flamengo está bastante incomodado com essas constantes expulsões e já comunicou Foram 9, Plata, né? que o Borcinho vai ser atingido, será multado. São nove expulsões aí, né? A equipe do Flamengo. O Flamengo como um todo. O Plata está fora, inclusive, da final da Libertadores. Mas assim, mas Não joga a final da Libertadores. mas eu também parto da mesma ideia do vovozinho. Você tem que analisar a situação, né? Aí eu vejo que é muito mais. Das 3, 2 foram injustas. Uma até foi anulada. Eu acho que é muito mais pelo resultado e pela situação que o Flamengo se encontra do que propriamente pela expulsão em si. Entendeu? O Flamengo empata. Hoje, se o Palmeiras vence, a possibilidade do Palmeiras abrir 3 pontos. Mais o Palmeiras com 2 vitórias. Com 2 vitórias a mais, entendeu? Então, todos esses quesitos aí, eu acho que pesaram. Não pode, não precisa nem ver o jogo. É melhor jogar, hein? É melhor jogar. Isso é uma zica que eu vou. Olha, equatoriano com equatoriano. Mas assim, eu acho que assim, pesa muito mais nesse sentido. A situação do Flamengo, o que aconteceu ontem, estava ganhando 2-1, ele é expulso, o São Paulo empata, muda o jogo, a possibilidade do Palmeiras hoje, assim, a possibilidade do Palmeiras aumentar a vantagem, porque cá para nós, todo mundo aqui, vamos falar a realidade. Você vê o Palmeiras perdendo 3 partidas? Não. Faltam quantas? 8. Depois desse jogo? 7. Não, faltam 7 partidas. Depois 7. Desses faltam 7. Depois para 7. o Flamengo faltam 7? 7. O Flamengo tem... Peraí. Porque Palmeiras e Flamengo tem um jogo a menos. Verdade. Né? Aí você calcula, você tem 7 partidas. De 7, o Palmeiras... Mas os jogos do Palmeiras é mais complicado que os jogos do Flamengo. São mais difíceis mesmo. Mas eu acho que é mais complicado para o time que vai enfrentar o Palmeiras também, né? Porque o Palmeiras, quando joga nessa situação, o Palmeiras cresce, né? Eu sei, mas o Palmeiras vai pegar o Mirassol lá. Sim, Santos fora. É que o Flamengo também vai pegar o Mirassol fora. E o Santos em casa. Sim. Mas eu acho... Mas assim, nessa sequência inicial ainda não é o jogo com o Mirassol lá. Não. Tô falando assim, esses próximos jogos, eu acho... É opinião, né? Eu acho que a tabela do Palmeiras é mais complicada. O Palmeiras tem que ganhar hoje. Matar esse jogo em casa. Não precisa nem ver hoje, de rebaixamento. Neymar não vai jogar, né? Não. Neymar não vai jogar. Não. Segundo o Pascoal, o jogo do Palmeiras é mais complicado. Eu acho que o jogo do Flamengo ontem era mais complicado. Não. O jogo do Flamengo era completamente factível ontem. Tanto que o Flamengo dominou o jogo. Eu adoro São Paulo e Flamengo. O São Paulo atrapalha a vida. Não São Paulo atrapalha a vida do Flamengo sempre. E atrapalha a vida do Palmeiras sempre. Toma umas porradas grandes do Flamengo também. Eu acho 2 camisas pesadas, 2 times importantes, 2 clubes de muita torcida, muito vencedores. Eu acho que e quase sempre dá jogo bom. É um baita jogo e a torcida do São Paulo foi lá, apoiou o time, incentivou. O que a torcida do São Paulo tem que entender é que esse time, diferentemente de outras temporadas, cansado de time amarelão, não é isso que a torcida grita? Esse aqui não, gente. Essa característica o São Paulo já deixou para trás há algum tempo. Esse time não. O time que venceu a Copa do Brasil 3 anos atrás era um time também. 2 anos atrás também era um time brigador. Não, também era um time valente. Mas não ganhou nenhum jogo. Ganhou um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil ganhou do Palmeiras no Esse time, o Corinthians também desclassificou o Palmeiras na Copa do Brasil e do está na semifinal. No Maracanã. E do Flamengo no Maracanã. O time do São Paulo, esse time não pode ter essa tarja. Você pode reclamar que tem 11 jogadores do departamento médico, tem 2 que estão com cartões. Você pode reclamar de muitas situações, que o time tem salário atrasado, você pode reclamar que o São Paulo não está jogando no seu estádio. O torcedor do São Paulo tem milhões de razões para reclamar. Menos o brilho do time. Mas não da vontade do time. Não da vontade do time. Acho até que o Luciano passou do ponto de novo ontem. Não precisava reclamar tanto. Mas Pascoal, mas aí ontem... Não vai mudar. Mas aí ontem acho que o árbitro... pelo amor de Deus, mas é que o Luciano, ele já... É o que os árbitros chegam no começo do jogo. Primeira reclamação, já dão um cartão amarelo para ele não reclamar no jogo inteiro. Ele já pegou essa... Aí ele fica quieto, porque ele sabe que ele tem o cartão amarelo, então ele vai se controlar. Porque na reclamação onde ele toma o cartão amarelo, ele põe a mão para trás e ele não faz os gestos assim, né? Os gestos que normalmente ele faz, essa reclamação. Ele chega conversando num tom baixo, dá para ver que ele está conversando, é conversar com o árbitro, não é nem um tom de reclamação.
E aí o árbitro já vai e já dá cartão amarelo para ele. Tá marcado. Eu sei porque eu vivi isso na minha vida, especialmente aqui no Brasil. Então, assim, esquece o árbitro. O Luciano tem que esquecer o árbitro. Sim, mas se ele não esquecer, se ele não mudar em relação a isso, o maior prejudicado é ele. Não vai mudar, Sim, mas lógico que pode mudar, Plihal. Não, lógico que pode mudar, Plihal. O poder pode, mas não vai. Lógico que pode mudar, não, mas aí é questão de sentar com o treinador conversar com ele, as pessoas que estão no dia a dia, conversar, não sei se, por favor, se... que ele está errado há quantos anos? Sim. Ele exagera. Você quer ver como ele muda? O que o Plata vai acontecer com o Plata agora? Não, só que o Flamengo pode multar, né? São Paulo não paga salário, vai multar como? Não interessa. Então ele, porque não pode... Você acha que ele muda? Então, porque ele não pode? Devendo, você não tem a mesma autonomia. Mas e daí, Plihal? Mas e daí? Então quer dizer que porque está devendo eu tenho o direito de fazer o que eu quero dentro de campo? Ele também não faz o que quer, né? Não, mas a gente está dizendo isso. Eu desconfio, ele reclama porque ele quer. Eu desconfio que até a direção gosta dessa postura do Luciano, porque é o único jogador que contesta alguma coisa no campo. Então você me desculpa, Pascoal, mas desculpa, Pascoal, não, desculpa, Plihal. Mas é um elogio. Desculpa, Plihal, mas essa diretoria, se age dessa forma, desculpa, a diretoria tem que saber o limite, até onde pode ser legal e até onde é o prejudicial. Exagera mesmo. Nesse momento, mas assim, Plihal, a gente está falando que o Luciano é um dos principais, se não o principal jogador de São Paulo. Ele não pode jogar 3 e ficar uma de fora. Ele não pode jogar 3 e ficar a outra de fora. É a questão de sentar e conversar. Ele tem que ser profissional. Não paga, tudo bem. Então eu não vou pagar, então eu não posso exigir para você. Tá errado. Quantos gols tem o Ferreirinha, Zé? 8. Faltam 2 pro Neto. 2 para a tanga do Neto. O Neto deve estar vendo a gente agora. Ô Zé Ferreira, tá feia a coisa pra você, Zé Bolão. Faltam 2, hein, Neto? Zé Bolão, tá feia a coisa pra você. Vai voltar a falar do Flamengo, até para falar sobre o Felipe Luiz, não tanto das decisões ontem no jogo, mas eu escutei também alguns rubro-negros reclamando que o Felipe tem alguns preferidos ali, que ele tolera algumas coisas que com outros não. Mas antes, ainda sobre o São Paulo, o Hernan Crespo, após a partida, deu para mim a melhor entrevista dele desde que ele retornou ao São Paulo. Vários pontos muito legais na coletiva e, para mim, o principal veio na última resposta do Crespo ao falar dos grandes clubes brasileiros, dos 2 principais times brasileiros, não é nem no momento, né? Já há bastante tempo, Palmeiras e Flamengo, e trazendo para a realidade do São Paulo. Ele teve ali a clareza, a transparência, o jogo limpo, o papo reto com o torcedor do São Paulo, que há muito tempo esse torcedor não ouvia de ninguém. Hernan Crespo. Não é fazer o que eles estão fazendo. Nunca é fácil, mas acho que são situações diferentes. Se você vai olhar, você pensa que a próxima temporada vai estar na cima lutando com Palmeiras e Flamengo? Não. Tem anos de investimento da parte de Palmeiras e Flamengo, então é impossível acortar os tempos. Então, o que tem que fazer? Ideias, com calma, e tentar de brigar por aquilo que a gente pode brigar. Que está longe da história de São Paulo? Sim. Quando eu falei, 4 anos atrás, muitos de vocês têm aqui, quando a gente ganhou o Paulistão, é muito pequeno para a história de São Paulo. Você sabe quantas vezes ganhou o Paulistão São Paulo nos últimos 20 anos? ¿Sabe cuántas veces? ¿Você sabe? Una vez en 20 años. Então, realidade, gente. Realidade. Pé no chão. Entender a situação. É assim. Então, vamos a lutar, vamos a brigar? Sí. Estamos falando, en este momento, Sudamérica, no. Palmeiras y Flamengo están en otra dimensión. Es otra cosa. Sudamérica, não só no Brasil. Então, se você vai ficar mal, se você vai comparar todo dia com Flamengo e com Palmeiras, não pode. Neste momento, não pode. Não pode neste momento. Na história, sim que podemos comparar. Aí começamos. Na história, sim falamos. Aí começamos a falar diferente. Mas a realidade é outra. Então, a gente, calma, humildade e trabalhar e tentar conquistar e tentar reduzir esse gap que existe. Como pode, o mais rápido possível.
Pascoalzinho, a Legal. verdade dói, mas precisa ser dita. Choquezinho de realidade não faz mal a ninguém. Não, eu acho que é muito bom que ele tenha dito isso, porque a gente fala isso praticamente todos os dias, né? Esse choque de realidade envolvendo o momento do São Paulo. Ninguém está falando da história do São Paulo. Ninguém está falando do passado do São Paulo. Mas esse aqui, ó, que eu adoro, Zé Elias, vive falando, isso não é jogador para São Paulo. E eu brinco com ele. Palinha, Toninho Cerezo, Raí. Não, eu falei que a expectativa e a realidade, isso que o Crespo falou, eu falei já uns 2 meses atrás aqui, que a expectativa, a história do São Paulo é gigantesca. Que ainda mas a realidade estão lá. A história é gigantesca, mas a realidade do São Paulo é outra. A realidade do São Paulo é totalmente diferente daquilo Gilmar, Zé que é a história. Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita. Milha, Careca e Sidney. Milha, Careca e Silas e Sidney, esse não tem mais. Sim. Isso já teve. O time campeão de 2005, Sim. com aquele gol do Mineiro, com passe de quem? Passe de quem? De Aloysio Chulapa? Não tem. A defesa do Rogério Ceni não tem. Sim. Isso acabou. E o Crespo botou o pé no chão. Ele falou, pé no chão, gente. O pé no chão a nossa realidade é brigar por uma vaga, ainda que não seja direta, para a Libertadores da América. E o que eu acho legal, e muito bom. Eu até queria que o Zinho falasse a respeito, é que ele claramente não está falando isso para falar, tô lavando aqui minhas mãos, o máximo que a gente vai conseguir é isso, e se conseguir, tá lindo, maravilhoso, não é isso. Ele se inclui, ele demonstra desejo de fazer parte dessa vagarosa recuperação. Não é aquele cara que fala, eu sou alheio a isso, não tenho nada a ver com isso. Ele se coloca no meio disso, como alguém que vai tentar, de alguma maneira, melhorar as coisas. Não é aquele discurso, eu cheguei aqui agora, faz 4 meses, já peguei o bonde andando, já estava uma desgraça, melhorou até porque ele pegou com 11 pontos, ele está com 45, ele fez 34 pontos já com o campeonato em andamento, fez uma boa pontuação no Brasileiro, ele não foi bem nas Copas, nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores, mas no Brasileiro a campanha, para as dificuldades ainda mais que ele teve, super aceitável. Hein, Teto? Não, assim, vem muito de encontro daquela minha fala lá no início do programa, que de repente algumas pessoas podem não ter entendido, aí a gente já começa a receber aquelas mensagens agradáveis, né? Aquelas mensagens que o pessoal te elogia, sabe, nas mídias sociais. Então, assim, que eu falei que Palmeiras e Flamengo, e agora o Cruzeiro, nesse momento, né, de organização de time, porque com a SAF a condição financeira para as contratações elas aconteceram, né? O Pedrinho lá no Pedrinho do Cruzeiro, né? Com a SAF, que ele compra do Ronaldo e ele faz um investimento alto, traz jogadores, é muito o que o Crespo está dizendo. Você tem dificuldade para contratar, você não tem pagamentos em dia, você tem venda de jogadores, você venda jogadores que começam a destacar na base e tal, já são logo vendidos. Foi o Zé Elias que comentou isso também. Tô te dando muita moral, Zé Elias. Toda hora você comenta. Da próxima vez, quando você vier para São Paulo, eu te pago um café. Compra. Senta no banquinho e espera, até. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Que a base do São Paulo, né, que revela tanto, e de um time campeão que foi da base do São Paulo, todos foram vendidos, né? Então, assim, e por uma quantia, quando você vende, mas para resolver mesmo o problema do clube, tipo o Palmeiras, vendeu 3 jogadores, pagava a dívida do Corinthians. Se você pensar em Esteve, Hendrick e Luiz Guilherme. Chegou a a venda desses jogadores. Então, assim, o Palmeiras vende 3 jogadores construídos na sua base, revelados na sua base, que paga a dívida de muitos clubes, que esses clubes têm dívidas bilionárias. Então, essa organização é que o Crespo cobra essa melhoria, porque ele não está falando só do time do Flamengo, só do time do Palmeiras. Ele está falando do que administrativamente esses times viraram. Depois de anos de construção, o que virou Palmeiras, que não são SAFs, Palmeiras e Flamengo, dão um exemplo muito grande que com uma boa administração você vai pagando suas dívidas, vai arrumando a casa, daqui a pouco aquilo que você recebe de
premiações, venda de jogadores, toda a administração que um clube tem, renda de estádio, direitos de televisão, tudo isso se transforma em poder de investimento para você melhorar a equipe, para você montar uma parte administrativa de um clube que consegue fazer investimentos em todas as áreas do clube. Há um tempo atrás, o Rogério Ceni, um tempo bem atrás aí, falou mal de um CT de treinamento que, para mim, na minha época de jogador, era a referência, o São Paulo. Todos nós, jogadores, olhar, pô, caramba, hein, que estrutura que o São Paulo tem. Eu lembro, eu como jogador, né, ficava assim, caramba, esses caras têm uma estrutura, tem um CT de treinamento, tem uma concentração. Eu lembro do Tele falando dos quartos, da estrutura que tinha. O São Paulo era referência. E aí, um tempo atrás, falou que não tinha água na piscina. Então eu estou voltando atrás em coisas básicas que se refletem no campo. E o Crespo diz nisso aí, essa diferença, esse gap que tem em todos esses segmentos que vai no campo. O São Paulo, quando machuca 11 jogadores, como vocês falaram, que tinha 11 desfalques, não tem um elenco para você brigar por título. O Memphis falou mais ou menos em outra linguagem, mas ele quis falar isso do Corinthians. A mesma coisa, salário atrasado, dívidas, não pode contratar, não tem elenco para brigar por todas as frentes. Então esses times às vezes conseguem chegar pela camisa, pela tradição, pela torcida. O São Paulo é muito gigante. O São Paulo é o maior clube, né? É o tricampeão do mundo. Não tem outro clube brasileiro. Tem o Santos, desculpa. O Santos também é tricampeão. O Santos é bicampeão. Desculpa, então é o São Paulo. O São Paulo é tri. O São Paulo é tricampeão do mundo. O São Paulo tem como ele falou assim, falar de história não, aí é outra coisa. Realmente, cara, a história do São Paulo agora é triste, porque você olha para o elenco, não tem jogadores para você tentar ser campeão. Aí cai no treinador, a cobrança vai para o treinador. O Zubeldia, para mim, não fazia um trabalho ruim dentro do que ele tinha, gente. Para ele montar time, para ele brigar, ele conseguia classificar para Libertadores. Infelizmente, você tem que falar a verdade. Hoje, para alguns clubes, o São Paulo gigantesco, você classificar para Libertadores é o título, é o que dá. Sim. Quando você ganha uma Copa do Brasil, tem que dar volta olímpica, fazer festa na Avenida Paulista, porque, cara, é difícil para competir com as potências com que tem hoje Flamengo e Palmeiras. Concordo muito, Zinho. E sobre a água na piscina, foi uma declaração dada pelo Rogério Ceni em 2022, na segunda passagem dele como técnico do São Paulo, reclamando que quando chegou ao São Paulo, no segundo semestre de 21, o clube tinha parado no tempo e usou até como uma espécie de figura de linguagem o fato de não ter água na piscina ali para hidroginástica, e serviu para se mexerem. Hoje o centro de treinamento do São Paulo talvez não esteja no nível do CT do Palmeiras ali, o vizinho, e do Flamengo, mas melhorou bastante. E o de Cotia da base, aí é um espetáculo, aí é Real Madrid e tal, talvez seja até mais do que deveria ser. Bom, chegamos no dia em que empatar com o São Paulo fora de casa, no caso do Flamengo, pode ser considerado, ou foi considerado por muitos rubro-negros, um mau resultado. Foi mesmo. Claro, pelo time que está ali brigando cabeça a cabeça. Incomparável que é o Flamengo. Pelo título brasileiro, o incomparável. E o Felipe Luiz, como todos os treinadores que já trabalharam no Flamengo, é contestado, pressionado a cada resultado diferente do que a torcida imaginava. Ontem foi desse jeito. E o principal trecho da entrevista do Felipe questionado foi esse aqui. Um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes, que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer,
Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. O jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Felipe Luiz, Pascoal, como é que você vê esse momento do Felipe Luiz aí às portas de 2 decisões, Brasileiro e Copa Libertadores, com essa questão do Plata, que seria um dos protegidos, não por menos, né? Mas por outro tipo de motivo, mas talvez similar em termos de importância. O Pedro foi cascado, com o Plata ele teria uma boa vontade maior. Não, eu acho que a expulsão do Plata, nesse jogo, a expulsão foi merecida. Nos outros 2 jogos, não é passar pano pro Flamengo nem pro Plata. Nos outros 2 jogos, a gente contestou aqui, uma até foi cancelada pela Sul-Americana, né? Foi um grande erro da arbitragem. A outra, foi o Bandeirinha que disse que teve uma agressão no jogo lá contra o Racing. Foi o Bandeirinha que cantou a agressão. Porque o árbitro não ia dar cartão. Mas o Bandeirinha falou de agressão e ele foi expulso de campo. Também achei um exagero. Ele não tinha que ter reagido. Mas aí é aquele negócio, é o sangue de quem está jogando. Aconteceu. Agora ontem não. Ontem ele poderia ter evitado, sabia que o Flamengo precisa do resultado. O jogo estava sendo favorável para o Flamengo, 2-1 no placar, e ele pisou no Arboleda. Aí ele errou. Eu não vou passar pano para ele, não. Ele errou. Agora, a diretoria do Flamengo está jogando muito para a galera. Começa a transformar esse tipo de situação. Sabe o que acontece? Vai chegar na decisão da Libertadores com uma pressão do tamanho do mundo. Não precisa disso. O Flamengo está se autopressionando por conta de um resultado de empate contra o São Paulo, num jogo complicado. Que para muita gente, esse resultado pode custar o título brasileiro. Pode custar. O Palmeiras não pode empatar com o Santos hoje. É proibido o Palmeiras empatar com o Santos hoje. Ou empatar com o Santos na Vila Belmiro. Aproveita. É proibido. Aproveita, já que você falou desse jogo, chama o Vinícius lá no Allianz Parque. Esse é o... Nação, vamos ver o que vai acontecer. Tem a partida aí do Palmeiras, mas na sua opinião ainda dá para o Flamengo ser campeão brasileiro? Nesse momento o Flamengo tem o mesmo número de pontos que o Palmeiras e o Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo. O Flamengo vai precisar ganhar todas as suas próximas partidas. Para o Flamengo faltam só apenas 7 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro desse ano. E vamos ver se o Flamengo consegue vencer as próximas partidas, né? Inclusive a próxima partida é contra o Santos. Hoje o Santos enfrenta o Palmeiras no Allianz. No final de semana enfrenta o Flamengo lá no Maracanã. E o Flamengo vai precisar do apoio da sua torcida para poder lotar o Maracanã e conquistar mais uma vitória. Vamos ver o que vai acontecer, mas na minha opinião ainda dá. Tem que acreditar até o último minuto. É apenas... a distância é pouca ainda. Hoje tem que torcer, infelizmente, para o Santos. O Santos tem que ganhar do Palmeiras, torcer para que possa fazer um bom resultado e aí o Palmeiras ficar com a mesma pontuação que o Flamengo. Você imaginou se o Santos ganha do Palmeiras? Fica com a mesma pontuação, mas vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá a sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.